Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e estou começando mais um episódio do podcast Garras do Meu Sofrer. Podcast de jornada conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, você acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma vitória do Atlético contra o Flamengo por 1-0, fora de casa, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, nas oitavas de finais. Uma vitória muito surpreendente, porque claramente o Flamengo é bem mais time que o Atlético, mas o Atlético conseguiu jogar bem duas vezes seguidas contra o Flamengo, porque no jogo passado o Atlético perdeu para o Flamengo, mas o Atlético jogou bem, o Atlético teve boas chances de vencer contra o Flamengo. Naquele comentário daquele jogo eu falei que o Atlético ia perder porque o Rony perdeu um gol absurdo, que não se pode perder assim, um jogador profissional não pode perder um gol daquele de jeito e maneira, e ele perdeu, então era óbvio que o Atlético seria punido pelos deuses do futebol pelo que aconteceu, mas o Atlético foi bem naquele jogo. O Atlético foi bem naquele jogo porque o Atlético absorveu totalmente a ideia de que é inferior ao Flamengo, e o Atlético fez um jogo defensivo e uma marcação mais individual contra o Flamengo. Deu certo no primeiro jogo e eu fiquei um pouco preocupado, porque como deu certo naquele jogo, eu pensei, será que vai dar certo 2 jogos seguidos contra o mesmo time? Será que o Felipe Luiz não vai imaginar um time que consiga se livrar dessa marcação individual? E o Felipe Luiz não conseguiu. A marcação individual do Atlético foi o que equalizou o jogo novamente. Se no jogo de ida o Atlético jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo, não foi o caso de hoje. O Flamengo foi melhor que o Atlético durante praticamente todo o jogo, mas não teve grandes oportunidades, e o Atlético teve alguns contra-ataques, que é o que a gente pode sonhar na atual situação de Atlético e Flamengo, porque quando você vê esse time do Flamengo é inacreditável, né? O time do Flamengo é muito bom, e o time que entrou em campo era um timaço, e no segundo tempo entrou um tal de Samuel Lino, que, meu Deus, o cara é muito liso, muito bom de bola. Esse cara vai azucrinar o futebol brasileiro aí nos próximos anos. O Flamengo tem tudo para continuar sendo esse time dominante, porque você pega o time reserva do Flamengo e muitos seriam titulares absolutos no Atlético, né? Foi realmente um resultado surpreendente, mas foi uma partida em que o Atlético jogou bem, novamente dentro da característica que se propôs a fazer, que é jogar recuado e jogando contra-ataque. Foi novamente uma boa partida do Atlético, e dessa vez conseguiu aproveitar a chance que teve, e conseguiu aproveitar a chance que teve porque a bola não parou no pé do Rony. O Rony novamente foi mal, o Rony jogou mal como sempre, ele é um jogador com muita baixa técnica. Eu reparei que uma coisa sobre o Rony é um jogador muito ruim tecnicamente, mas é um jogador muito esforçado. Inclusive o lance do gol sai devido ao esforço do Rony, então o Rony tem alguma coisa que faz com que ele tenha essa carreira longeva aí no futebol, né? Que essa raça que ele tem, a raça dele sair lá correndo atrás dos defensores do Flamengo, fez com que eles fizessem um passe errado que resultou no gol do Coelho, mas durante o jogo o Rony foi muito mal. Acho que o Rony é um jogador que funciona mais quando o Atlético é um time mais dominante da partida, né? Quando o Atlético está enfrentando um time muito frágil, e aí o Rony consegue brilhar mais. Mas contra times em que o Atlético precisa reter a bola e fazer bons lances pensados, o Rony não vai muito bem, porque o Rony é um jogador tecnicamente muito fraco, muito limitado. Mas não tem como não dizer que o Atlético só venceu esse jogo devido aí ao esforço do Rony. Mas aqui, voltando aí pro início da partida, né? O Atlético começou o jogo aí com o Emerson no gol, com o Saravia e o Scarpa nas laterais, igual no jogo passado, com o Lianco e Júnior Alonso na zaga. A diferença aí, o Rabelo voltou pro banco com a volta do Lianco. No meio campo, Igor Gomes, Alan Franco e Gabriel Menino. No ataque, Coelho, Hulk e Rony. Faz todo sentido essa escalação. Eu teria começado com o Vera no lugar do Menino, e teria começado com qualquer jogador no lugar do Rony, mas eu entendo que essa seja a escalação do Cuca. O Cuca confia no Rony. O Cuca não confia muito no Gabriel Menino, mas eu acho que o Fausto Vera ele confia muito menos. Então essa foi a escalação do Atlético. Como eu disse, o Atlético fez um jogo seguro novamente. O Atlético faz uma marcação mais individual contra o Flamengo. Funcionou bem. O Atlético não teve boas chances igual no jogo passado, mas o jogo foi assim, indo aí na maciota pro Galo, sem grandes chances do Flamengo. E no segundo tempo o jogo continuou nessa frequência aí, com o Atlético mais recuado e o Flamengo ali com a posse de bola, mas sem criar muita coisa. E foi assim o jogo inteiro. Só que aos 20 minutos o Flamengo foi sair com a bola, o Rony ele correu atrás dos zagueiros, o Léo Pereira deu um passe errado, esse passe errado foi no pé do Coelho, o Coelho saiu na cara do gol, chutou, o goleiro pegou, mas entrou
pro gol, mesmo assim a bola, e o Atlético abriu o placar ali aos 20 minutos do segundo tempo. E a partir dali, já na saída de bola, depois do gol do Atlético, o Cuca fez uma alteração, colocou o Alexander, a estreia do Alexander pelo Atlético, e as substituições do Cuca deram errado. O time do Atlético piorou muito com substituições e ficou muito recuado e sem qualquer chance de contra-ataque, porque depois de alguns minutos ele tirou o Hulk também e colocou o Júnior Santos. E o Júnior Santos não se mostrou que veio para o Atlético em nenhum momento. Ele entrou para ser aquele jogador que pega a bola e sai correndo no contra-ataque. Não funcionou. Eu sei que na situação de hoje é bem difícil, seria bem difícil, porque todo o cenário fazia com que o Atlético se recuasse muito, né? O Atlético conseguiu abrir o placar no Maracanã contra um time que ele sabe que é melhor que ele, então é muito óbvio que o time vai recuar e o outro time que sabe que é melhor vai tentar pressionar, e o banco de reservas do Flamengo é algo maravilhoso, como eu já falei, então eles dominaram completamente, então era meio óbvio que isso ia acontecer, mas o Atlético não teve nenhuma chance de um contra-ataque porque a bola parava no pé do Júnior Santos, e o Júnior Santos é um jogador também muito limitado, né? O dinheiro que o Atlético gastou no Rony e no Júnior Santos, igual eu falei no podcast passado, o Atlético vai se arrepender pro resto da vida, porque são dois jogadores que não vão fazer valer a pena, são dois jogadores muito limitados, então eu acho que talvez o Cuca deveria ter colocado o Biel nesse jogo, mas o Cuca quis jogar seguro, colocou os jogadores que já estão acostumados, a insegurança que ele fez foi colocar o Alexander, mas o Alexander foi bem, e no fim o Atlético conseguiu se segurar, o Flamengo não criou muita coisa assim, a não ser com o Samuel Lino. O Samuel Lino realmente fez um salseiro ali na zaga do Atlético, um jogador muito habilidoso, realmente, particularmente agora que eu tô um pouco mais velho, eu não consigo mais acompanhar o futebol, eu acompanhava antigamente, então eu não conhecia esse jogador, e eu tô impressionado, é um jogador assim muito talentoso e um grande perigo pro jogo da volta. O Atlético terminou esse jogo com 1-0, mas está muito longe de se garantir como classificado. O Flamengo, eu ainda acho que o Flamengo é o favorito, o Flamengo é muito bom time e muito bem treinado, mas agora a gente tem a vantagem. Agora a gente tem a vantagem e joga em casa, então vamos torcer para que o Atlético mantenha esse resultado e se classifique contra o Flamengo. A classificação contra o Flamengo ela é importante em vários níveis para o Atlético. É importante no nível de competição, para o Atlético avançar na Copa do Brasil, que é uma das possibilidades de título, caso o Atlético elimine o Flamengo, que é o melhor time da competição. Então o Atlético continue com chances de ser campeão. É importante no nível financeiro, o time do Atlético é um time que deve todo mundo, então o dinheiro da Copa do Brasil é muito relevante. E é importante no nível de crise, né? O Atlético tá aí perigando crise há muito tempo, e vencer o Flamengo vai dar uma acalmada nas coisas, né? E vai dar uma estabilidade pro trabalho do Cuca, que, como eu disse lá, é muito perigoso a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético tá brigando para não cair, perdeu para todo mundo no Campeonato Brasileiro, então é muito importante que vença o Bragantino no fim de semana, porque se o Atlético eliminar o Flamengo, que é algo positivo, muito importante, que eu estou torcendo com todas as minhas forças, o Atlético vai ficar numa situação parecida com o ano passado, né? Avançando nas mata-matas e levando o Campeonato Brasileiro ali na maciota, quando vê na última rodada não vence nenhuma competição mata-mata e tá brigando para não cair. Então o Atlético precisa fazer os 45 pontos no Brasileiro, então tem que vencer o Bragantino dentro de casa, né? É uma obrigação. E vamos torcer para o Atlético continuar avançando nos mata-matas. No fim de semana a gente se encontra para falar do jogo contra o Bragantino. Muito feliz com a vitória do Atlético. Vamos torcer para o Atlético conseguir manter esse resultado e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu fico por aqui. God bless e good night.